Olá, paz do Senhor Jesus. O Espírito de Deus tem uma palavra para você que vai te fortalecer muito nessa caminhada aqui na terra. Pois é, a palavra que o Espírito da verdade me deu está no livro de Gálatas 2, versículo 20. É forte essa palavra. Vai mexer com as suas estruturas e vai te fortalecer para a sua caminhada aqui na terra, com a presença de Deus dentro de você, cada vez mais forte. Só assim você vence. Faz muita diferença. Há muita diferença entre aquele que tem a presença de Deus e aquele que não tem. Nós vamos entender por quê. Diz assim a Bíblia Sagrada: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glórias a Deus. Esse capítulo 2, Paulo discorre muito sobre a lei, sobre que não é pela lei que somos salvos, não é pelas nossas boas obras, jamais, mas é por Cristo Jesus. No versículo 19, ele diz uma palavra aqui: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então ele não, aqui no 20, que nós lemos antes, ele explica por que ele está morto. Ele não está morto literalmente, ou seja, alguém que está inativo. Não é isto. Ele está insensível a confiar na lei para a salvação. Ele está insensível ao mundo. Nós vamos entender isto, aos prazeres do mundo, ao glamour desse mundo falso, a ambição, as riquezas, tudo isso que se apresenta até como algo bom. E também ele quer dizer que ele está insensível ao pecado. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre ele, porque ele está crucificado com Cristo. Glorificado seja Deus. O que toca em Jesus tem que tocar em nós. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, tudo que tocar nele, toca em nós. Se ele foi naquela cruz e morreu por nós, isso tem que fazer eco na minha vida e na sua. Jamais podemos viver aqui uma vida natural, uma vida baseada, né, na fé, nas nossas obras boas, pensando que assim, que daí vem a nossa salvação. Não adianta vivermos aqui e proclamarmos que servimos ao Senhor se a nossa carne está inflamada para o mundo, para o pecado. Se a nossa mente está cativa ainda como antigamente. Tem que haver mudanças. E Paulo, porque Paulo não é qualquer um aqui. Paulo é um homem que ele era irrepreensível quanto à lei. Ou seja, podia ser quem fosse que buscasse algo contra Paulo na lei, não encontraria. Ele agia corretamente, fiado na lei, até o dia
porque ele viu que a lei não podia salvá-lo, que a lei apontava para Jesus, mas quem salva é Jesus. Então ele diz aqui: já estou crucificado com Cristo. Meu Deus, que versículo profundo. Como nós precisamos estar neste versículo, não só admirá-lo. Já estou crucificado com Cristo, meu Deus, meu Jesus Cristo. Ou seja, nada mais desse mundo importa para mim. É Cristo. Meu alvo é Ele. Isso que Paulo quer dizer aqui. Isto, e claro, muito mais do que isto. Diz aqui: e vivo não mais eu. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua união com Cristo? Como você está em relação ao mundo, em relação ao pecado, em relação ao seu eu? É bom que nós façamos uma análise de nós mesmos. Para quê? Para que a gente possa melhorar. Claro, nós vamos sempre precisar do Senhor para isto. E Ele está disponível para nos socorrer nas nossas fraquezas. Basta querermos. Ele faz o impossível. Louvado seja Deus. E a vida que agora vivo na carne. Nós estamos aqui nesse mundo na carne. Nós estamos vivendo, né? Fisicamente falando também aqui. Mas o qual vivo na fé do Filho de Deus. Tá entendendo? Não fazemos mais a vontade da nossa carne, do nosso ego, mas estamos submissos à vontade de Deus, que é o melhor para mim e para você. O qual me amou. Olhe como Paulo se lembra aqui da obra de Cristo na cruz do Calvário. Incrível que às vezes alguém faz algo por outro, por alguém, e a pessoa é eternamente grata àquela pessoa. E tem que ser mesmo, porque a ingratidão é um dos piores pecados que existem no coração humano. E por que todos não pensam assim em relação a Cristo? Aquela morte cruenta dele, por amor à humanidade. Por que as pessoas são tão sensíveis às outras e não são sensíveis a Deus? É incrível. Mas o Senhor, Ele quer nos guiar a estarmos crucificados com Cristo. Louvado seja Deus. A sermos totalmente sensíveis à sua presença. Glórias a Deus por isto. E Paulo aqui, nós vemos, desde a conversão de Paulo, ele tinha uma união íntima com Cristo, muito forte. Ele se entregou, meu Deus, é algo assim, quando ele diz aqui: eu pela lei estou morto, para a lei, para viver para Deus. Você já parou para pensar que a alegria de Paulo era Cristo? Que Paulo não tinha mais vontade própria. Ele abdicou disto por amor a Jesus. Já parou para pensar isso? Quando ele diz que ele está crucificado com Cristo, esta frase é de uma profundidade que poucos compreendem.
é a pessoa se despojar de tudo que esse mundo oferece. É não ter no coração. Porque às vezes a pessoa não faz as coisas, mas tem desejo de fazer. É como se a pessoa estivesse fazendo. Porque ela está escrava dali de dentro dela. Como fazer para isso sair de dentro? Primeiro a pessoa tem que querer. Se a pessoa quiser de todo o seu coração, Deus a fortalece para tal. Tudo vai depender do coração humano. Às vezes a pessoa até diz que quer se livrar de algo, mas lá dentro ela gosta daquilo ali que está dentro dela. Ela gosta de alimentar aquilo. E para nós termos uma comunhão com Deus, a gente tem que se livrar de todas as tralhas que faziam elo entre nós e o mundo, entre nós e o pecado. Lá atrás. Senão, não vai adiantar. Porque Jesus disse aqui, pela boca de Paulo, estou crucificado com Cristo. Não era mais a lei que dominava Paulo. Era a presença de Cristo dentro dele, na pessoa do seu Espírito Santo. É que faz a diferença. Porque aqui no mundo, nós temos aflições. Sempre. Meu Deus, cada dia, vou dizer a verdade aqui, é mais difícil viver nesse mundo. Quem serve a Deus verdadeiramente, intimamente, é difícil viver aqui. Porque cada dia as coisas estão piores. A atmosfera espiritual é mais pesada. As pessoas cometem mais atrocidades. As obras da carne estão manifestas. Muitos servindo a Satanás escancaradamente contra aqueles que servem a Deus, fazendo obras terríveis, tenebrosas. Então, o que será de mim e de você? Se quisermos, nós servimos a Cristo e vivemos nesse mundo, o que nós podemos fazer para ser menos pesaroso, só tem uma saída: estarmos mais e mais íntimos do Senhor, de todo o nosso coração. Foi o que Jesus falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de todas as tuas forças, de todo o teu poder, de todo o teu entendimento. Amarás a Ele. Só a Ele prestarás culto. Então, como nós fazemos para alcançar esse patamar, essa estatura? Meu Deus, é nos entregarmos a Ele com sinceridade. Porque entenda, não adianta até congregar, fazer isso, fazer aquilo, até falar palavras bonitas, saber tantos versículos de cor, se o seu coração, se o coração da pessoa não estiver verdadeiramente aliançado com Deus. Porque Deus, Ele conhece o nosso interior. Ele não está olhando para o que nós falamos, não. O que nós falamos, é o ser humano que capta da maneira que ele quiser. Deus, Ele olha para a intenção do nosso coração. Paulo não estava mais
fiado na lei para salvá-lo, mas ele estava firmado em Cristo. Por favor, não adianta fazer boas obras para ser salvo. Se fosse assim, Jesus não precisaria ir para a cruz. Você se lembra daquele jovem rico? Ele estava debaixo da lei, é um exemplo nítido. Ele chegou para Jesus e disse o quê? Bom mestre, o que farei para ter a salvação, a vida eterna? O Senhor disse, olha, na lei está escrito, você conhece a lei. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não roubarás. E ele disse a Jesus, eu sigo tudo isso desde a minha tenra idade. Estava debaixo da lei. E Jesus disse, olha, esse daí está afiado na lei. E a lei não pode salvar ninguém. O nosso Salvador e Senhor é Jesus Cristo. E Jesus disse, vendo, porque Jesus, ele conhece o nosso interior, nossa profundidade. Gente, eu acho isso lindo demais. A onisciência de Deus é algo que me fascina muito. Porque, meu Deus, Ele nos conhece absolutamente, mais do que nós mesmos. E Jesus, olhando para dentro daquele homem, daquele jovem rico, disse, olha, venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Meu Deus, tocou na ferida dele. Porque havia um Deus, com D minúsculo, óbvio, dentro dele, ao qual ele alimentava, que eram as posses dele, a riqueza dele. Quando ele ouviu isso de Jesus, ele disse, olha, aí não. Aí, esse ponto aí, eu não vou fazer. Porque, na verdade, entenda, era mais forte do que qualquer coisa dentro dele, aquela idolatria pelo ter. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a pessoa, ela fica presa ao dinheiro. Ela pensa que aquele dinheiro vai segurar a vida dela. Meu Deus, aquele dinheiro só vai comprar as coisas materiais enquanto ela estiver viva aqui na terra. Quando a pessoa morre, aquele dinheiro ali vai ficar aí para outras pessoas. Não vai poder fazer nada pelaquela vida, nada por ela. Mas aquele jovem, isso não entrava nele. E a Bíblia diz o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Você já viu que tudo que está acontecendo hoje, na verdade, é movido pelo dinheiro. Toda a maldade que está aí. Você veja a corrupção na política. Por que vem a corrupção? Por quê? Será que as pessoas querem só o poder, a ascensão? Não, elas querem dinheiro. Muitas pessoas fazem pactos eternos com Satanás por causa do dinheiro. Está na mídia aí. Muitos dizem abertamente isto. Então, geralmente, quantas pessoas têm cometido crimes hediondos por causa de dinheiro? Quantas pessoas perdem
meu Deus, a dignidade completamente, moralmente, por causa do dinheiro. Porque a pessoa está presa ao dinheiro. Ela tem que ter, de qualquer maneira. Ela serve a Mamon no coração. Ela é uma pessoa fraca. A qualquer momento pode adentrar o inferno. Porque esse Deus aí não salva. Ao contrário, aprisiona. Pois é. Jesus, ele tocou no ponto fraco daquele jovem. Porque ele podia ter uma conversa até bonita. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, Deus é bom. Como muitos fazem hoje. Eu mesmo conheço pessoas que têm essas características. Falarem até coisas boas de Deus, mas o coração está preso ao mundo, ao dinheiro. Às concupiscências da carne, a soberba da vida. Mas elas continuam dizendo que servem a Deus. Vamos nos comparar um pouco com Paulo. Vamos fazer uma analogia para ver como está a nossa vida espiritual. Porque Paulo não precisava ser rico para estar bem. Ele disse o quê? Sei estar abatido, sei estar alegre. Sei ter abundância e sei padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o espírito dele estava ligado a Deus eternamente. Então, quando alcançamos esse patamar, óbvio, teremos aflições nesse mundo maligno, mas a nossa confiança está no céu. Nós sabemos que tudo que precisamos vem de Deus, que Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia. É isso. O que vai fazer a diferença na minha vida e na sua, diante desse mundo tão vil, é o que sentimos pelo Senhor. Lá no nosso âmago, no nosso ímã. O que é que fala mais alto dentro de nós? Meu Deus, o que fala mais forte dentro de mim, dentro de você, é o nosso Deus. Pode ser o que for. É o Deus de cada um. O Deus daquele jovem era o dinheiro. Ele estava debaixo da lei. Mas a Bíblia diz o quê? Que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Aquele jovem estava sob o pecado, sob maldição. Porque dentro dele, o sentimento mais forte não era pelo Senhor. Era pelo dinheiro, pelos bens. A firmeza dele estava no que é terreno, no que perece. E ele, ouvindo Jesus dizer aquilo, houve um baque dentro dele. Ele disse, olha, aí não. Esse ponto aí, difícil eu consegui cumprir. Glórias a Jesus Cristo, por todos os que já foram libertos pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, por todos que já desataram esses nós, porque só assim há salvação eterna. Não há outro meio. As pessoas podem até dizer muitas coisas bonitinhas, filosofias vãs, autoajuda, aquelas coisas todas que não salvam ninguém. Salvação somente através de Jesus Cristo.
Se houver algo dentro de mim, dentro de você, que impeça Jesus de ser o Senhor dentro de nós, não há salvação. É verdade. Ou Jesus tem você e eu totalmente, ou não tem. É isso que muitas pessoas estão perdidas completamente. E dizendo que servem a Deus, mas é algo mecânico, é algo superficial, é algo sem vida. A verdade é essa. E aquele jovem, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. A tristeza dele foi diretamente proporcional à riqueza dele. Porque quando Jesus aventou dentro dele a possibilidade de ele se desfazer daquele Deus fraco, ele rejeitou. Ele disse: não, eu não quero. Eu quero seguir a este Deus, diante do qual eu tenho me prostrado, sucumbido. Pois é. Meu Deus, imagine, aquele jovem trocou a salvação eterna por uns momentos de luxúria aqui nesse mundo. Muitos têm feito isto. E estes muitos têm sido aplaudidos pela massa e por muitos que se dizem crentes. Aplaudem, acham lindo, acham tudo normal. Pois é, mas sem Cristo não há vida. Você pode hoje, entenda isso, por favor, está passando a situação que for na sua saúde, na sua vida familiar, na sua vida financeira, profissional, ministerial, seja o que for. Você pode estar sendo vítima de difamação, de maldade, de inveja, seja o que for. Mas entenda, se você serve a Cristo verdadeiramente, você vai vencer todas essas lutas. Creia, você vence pelo poder de Deus. Porque Deus é maior do que tudo isto. Deus é todo poderoso. Eu sou quem sou. Então, seja o que for, em qual área da sua vida o sofrimento esteja intenso, que você tem momentos que diz que não aguenta mais, não suporta mais. Mas entenda, pelo amor de Deus, você vai vencer. Se você serve a Deus genuinamente, você vai vencer. Tudo isso vai ser passado. Está passando. Deus, Ele garante a vitória. Porque entenda, Deus, a Bíblia diz o que operando o Senhor, que impedirá. Tem coisas, óbvio, que não entendemos, pelas quais passamos. E perguntamos a Deus: Senhor, por que isto? Me diga, meu Deus. Claro que sim. Nós temos que perguntar a quem tem a resposta para nos dar. Óbvio, não somos super homens e super mulheres que passam por tudo numa boa, que não sentem nada. Sentimos, choramos, gememos aos pés do Senhor. Nos humilhamos diante dele, pedindo socorro a ele. Mas temos a certeza absoluta que ele vem nos dar vitória, nos fortalecer. E a nossa salvação, entenda, está garantida. Por favor, salvação não é a pessoa viver os prazeres desse mundo por causa do dinheiro, da fama, do glamour social. A pessoa está firmada naquilo ali.
Isso não é salvação. Isso aí, sabe o que é isso aí? É plantação. Vem a colheita depois. Vem a colheita. Porque para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, não há porquê, em nome de Jesus, olharmos para as pessoas que aparentemente estão bem, firmadas no que elas têm, no que elas são socialmente, e olharmos para elas. Não tem por que olharmos para essas pessoas e admirarmos. E lá no coração, como muitos desejam até ter aquilo, ser daquele tipo. Não. Você tem a salvação, você tem tudo. Tudo é verdade. Tudo. Você tem tudo eternamente. Tudo você tem. Ah, mas as lutas, a Bíblia diz, Jesus, ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, entenda, e ele habita em mim e em você, o que vai acontecer conosco? Nós vamos saltar muralhas. É verdade. Você sabe de uma coisa? Tudo passa. Essa luta vai passar, ela já está passando. E a sua salvação vai ficar. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse jovem rico, ele ganhou tudo. Ele ficou bem, estável financeiramente. Mas até quando? Um tempo limitado. A felicidade dele tinha validade. E quando você tem Cristo dentro de você verdadeiramente, a sua vida com abundância não tem validade porque ela é eterna. É algo sobrenatural. Por favor, eu nunca vou dizer que viver nesse mundo aqui, mesmo servindo a Cristo, é um mar de rosas. Não é, esse mundo é cruel. É muita luta que tem aqui mesmo. Não adianta florear. É até ignorância. Falarmos coisas bonitinhas, aquelas palavras, aqueles jargões que muitos usam. A verdade é essa, que é difícil. Esse mundo é difícil. A única maneira, a única existente de termos segurança nesse mundo é por Jesus Cristo. É tendo a presença dele dentro de nós, eternamente, dentro de nós. Mesmo faltando tanta coisa. Mesmo sofrendo tanto, que só Deus sabe as lutas de cada um. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nada nos separa. Quando o Espírito da verdade está dentro de nós, debaixo do sangue de Jesus, espiritualmente somos inabaláveis. Pode ocorrer o que for, mas a nossa salvação está firme, porque nada nos separa de Deus. Em contrapartida a esse jovem rico, a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Se lembra dele? Claro que sim. Quem se esquece dele? Um testemunho de vida. Zaqueu também era rico. Incrível. Ele queria conhecer Jesus. Quem não quer conhecer Jesus? Mas o mais importante não é só conhecer,
é permanecer na presença dele. Ele desejava ver Jesus. A Bíblia diz que ele subiu no pé de uma figueira. Jesus passando, meu Deus, eu acho linda essa mensagem. Disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Pois é, gente, é forte demais. Claro, óbvio, quando a salvação está para ser feita na vida de alguém, a luta, e é terrível. O mundo espiritual conspira contra a salvação eterna. E o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a murmurar como Jesus podia entrar na casa de um homem pecador, mas Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores. Os sãos, os perfeitos, não precisam de Jesus. Só os pecadores. E Zaqueu, meu Deus, recebendo dentro da sua casa aquela presença, meu Deus, daquela pessoa que não existe igual. Zaqueu disse: olha, eu vou dar metade da minha riqueza, dos meus bens aos pobres. Louvado seja Deus. Se desfez. Ele disse: olha, é isto que eu quero, a salvação eterna. Isto vale mais do que tudo. Ele disse: olha, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Porque ele era cobrador de imposto. Então, os cobradores de impostos, eles eram tidos como ladrões. Eles não podiam nem entrar no templo, porque eles eram tidos como traidores da pátria, porque eles serviam a Roma. Pois é. Você está entendendo? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Você acha que com a gente vai ser diferente? Quer dizer, a gente ama a Deus de tal forma que estamos fazendo o quê? Será que amamos a Deus, amar a Deus só de palavras vale? Nós temos que fazer algo. Temos que mudar de vida. Dentro de nós, começa dentro. Você lembra de Isaías? Isaías era um profeta de Deus. Era servo de Deus. Mas no livro de Isaías 6, a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías disse o quê? Ai, meu Deus, eu vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, só Deus sabe porque os lábios de Isaías eram impuros. Deus sabe. E Isaías também sabia o que estava dentro dele que não agradava a Deus. E tinha que sair. Toda a tralha tem que sair de dentro de nós para servirmos a Deus em espírito e verdade. Todo mal não pode ficar. Tudo que foi adquirido, tudo que foi trazido pela hereditariedade que não presta, tem que cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue da nova aliança que está sobre nossas vidas. Esse sangue que nos garante a vitória, a proteção do Todo-Poderoso. Tem que sair. Entenda uma coisa. É impossível alguém servir a Deus e ter uma boca podre
dizer palavrões, piadas ousadas, palavras torpes. É mentira, não serve a Deus. Serve a seu próprio ego e a Satanás. Porque quando Jesus entra dentro de nós, lá nas nossas profundezas, ele muda. Ele nos purifica de toda iniquidade. Isaías, ele viu que a boca estava impura, suja, precisava ser limpa, com fogo do céu, fogo. E ele sentiu a tenaz queimando a sua boca, tirando toda a porcaria, toda a escória, tudo que não prestava, que não glorificava a Deus. Assim tem que ser, exatamente assim conosco. Ou servimos a Deus ou não servimos. Não adianta pensar, não, eu faço boas obras, eu sou uma pessoa que eu não roubo, eu nunca matei ninguém, eu não faço isso, não faço aquilo, e se colocar num patamar superior, pelo amor de Deus, esqueça isso. Quem faz a mudança dentro de mim, dentro de você, quem garante a nossa salvação eterna é Jesus Cristo. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele estava dizendo antes, ai, né? A partir daí ele disse, ai de mim, que sou um homem pecador. Ai de mim. Caiu a ficha dele, que ele precisava ser limpo, purificado pelo poder do Altíssimo. Zaqueu, ele compreendeu que tudo que ele tinha não poderia dar-lhe a salvação eterna. Só Jesus. Podemos fazer todas as obras, podemos cumprir tudo moralmente certinho, mas sem Jesus não há salvação, não há redenção, não há perdão de pecados. A verdade é essa. Ninguém pode bater no peito e dizer, olha, eu sou uma pessoa boa, eu não faço isso, nunca fiz isso. Saul nunca se prostituiu. A Bíblia não diz nada quanto a isso em relação a Saul. Já percebeu isso? Mas Saul, ele sofreu a punição de Deus pela soberba do coração, pela independência, pela rebeldia dentro dele. Então, ele se fiava em quê? Nas obras. E as obras jamais salvarão. Quem salva é Jesus. Porque antes de Paulo se converter ao Senhor, Paulo pensava que as obras salvavam. Por isso que ele cumpria toda a lei. Quando Jesus entrou dentro de Paulo, ele foi um guerreiro, um professor excelente para nos ensinar as verdades eternas. Louvado seja Deus. Zaqueu, você veja que Zaqueu, meu Deus, ele, né, pelo que nós lemos nesse texto, Zaqueu, ele não foi instigado por Jesus a nada. Foi dentro dele. Ele estava diante da própria salvação, meu Deus. Jesus é a nossa salvação. E ele, talvez Zaqueu pensou, sabe o quê? Eu vou perder tudo isso por causa desses bens que vão ficar aí, que na verdade não valem nada diante da presença de Deus. Entenda. Tudo que esse mundo oferece, tudo, não tem valor algum diante da salvação eterna, diante da presença de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Meu Deus! Às vezes as pessoas dizem, meu Deus,
como as coisas estão cada dia piores, como o mundo está, quanta iniquidade acontecendo. Mas a Bíblia fala sobre isto. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quantas pessoas são atraídas pela iniquidade e o amor vai embora? Porque elas preferem dar vazão à carne, meu Deus, que é tudo tão passageiro. A pessoa nasce, cresce, se reproduz e morre. Todo mundo vai morrer um dia. É a única certeza que nós temos nesse mundo. O que será de nós depois disso? Será que é só isso aqui que Deus tem para nós? Esse mundo tão mal, com tanta malignidade acontecendo. Será que é isso que Deus tem para nós? A pessoa viveu aqui, morreu e acabou-se? Não é isso. A nossa vida, aquela vida que a gente nunca viveu aqui, começará após a nossa partida desse mundo. Aqui é só uma preparação para estarmos com Deus. E é necessário que nós provemos o que nós queremos. Nós temos que provar se a pessoa quer o mundo ou quer Jesus. Ela tem que mostrar o que ela quer. Ela é livre para escolher. Paulo disse, olha, já estou crucificado com Cristo. Você já parou para pensar? Você já pensou? Você já viu uma pessoa morta? Você pode dar uma injeção, pode dar o que for, ela não sente nada, ela está insensível. Insensível. Paulo não estava inativo, mas estava insensível ao poder que ele pensava que a lei tinha para salvá-lo. Insensível ao mundo, ao pecado, às concupiscências da carne. Insensível. Não tocava nele, não chamava a atenção dele. Tem pessoas que não podem ler algumas coisas, que elas ficam muito sensíveis àquilo ali, elas sentem alguma coisa. Às vezes tem pessoas que leem coisas né, que o mundo oferece aí, essas malignidades, essas prostituições, essas coisas tenebrosas que são contra Deus. Tem pessoas que leem até uma reportagem e elas estão sentindo até desejo de fazer aquilo. Imagine que perigo. Imagine. Muitas pessoas, meu Deus, nos cubra com o sangue de Jesus, servem a Deus, mas assistem pornografia. Leem revistas de sensualidade, revistas de nudez. Quantos crentes estão mandando nudes uns para os outros? Quantos? Você pode dizer que nada, é o que mais tem, porque os corações estão corrompidos, as pessoas estão cocheando entre dois pensamentos, às vezes vão até para a igreja, mas o coração está longe de Deus. Essas pessoas não estão crucificadas com Cristo. A carne está inflamada. Os desejos estão fortes pelas coisas ilícitas. Pessoas que tem muita gente que tem a soberba no coração muito forte. Meu Deus, é grave demais. Se lembra? Jesus venceu no deserto. 40 dias sem comer nem beber água.
Ele venceu Satanás, a serpente, a antiga serpente. Jesus venceu no deserto. E Adão e Eva sucumbiram à serpente no oásis. Estavam no Éden, um jardim maravilhoso, com tudo que eles queriam. Mas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida derrubaram Eva e Adão. Fizeram ele entregar a Satanás tudo que Deus lhes tinha dado. Imagine isto. Eles tinham tudo, não valorizaram nem um pingo. E por conta daquilo ali, o mundo segue de calamidade a calamidade. Só Deus pode nos guardar. E como foi através de um homem que ele entregou a Satanás tudo que Deus lhe tinha dado, tinha que ser através de um homem que fosse tirado da mão de Satanás o que Adão lhe tinha dado. Por isso que Jesus veio à terra, tá entendendo? Porque às vezes a pessoa se pergunta, para que tudo isso? Jesus não precisava fazer isso. Só era Deus destruir Satanás. Mas entenda, imagine, eu vou fazer uma comparação bem simplória que não condiz com a realidade, que a realidade é infinitamente maior. Um elefante com uma formiguinha. Imagine uma guerra de um elefante com uma formiguinha. É óbvio, todo mundo já sabe o final. Mas tinha que ser um homem que tirasse da mão de Satanás, das garras de Satanás, tudo que Deus tinha dado a Adão para nós. Por que tudo isso? Por causa da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. A Bíblia diz, já estou crucificado com Cristo, já estou morto com Cristo. Tocou em Jesus, tem que tocar em nós. Exatamente igual. Você viu imagine se cortarem uma árvore pela raiz. Será que as folhas viverão? Os ramos viverão? Os galhos? Pois é. Tocou em Jesus, tem que tocar em nós. Já estou crucificado com Cristo. Esse mundo não me importa mais. Isso que Paulo quer dizer. Nós temos que saber verdadeiramente qual a nossa prioridade dentro de nós, o que fala mais alto dentro de nós. É Jesus ou é esse mundo? Porque para o jovem rico era o mundo. Ele deixa claro isto. Para Zaqueu era Jesus. Para Paulo, óbvio, Jesus. Já estou crucificado com Cristo. Esse mundo não importa mais para mim. É como se Paulo dissesse, olha, eu vivo aqui para cumprir sua missão, para a qual eu fui enviado, que é fazer a obra de Deus, exaltar o seu santo nome. E vivo, ele está vivo, tá vendo? Vivo na carne. Ele está vivo andando, falando, mas tudo para a glória de Deus, não para usar os órgãos dele contra Deus para coisas ilícitas. Mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, esse mundo não tem mais valor para você. Você pode ver o que for. Você está insensível a tudo isso. O que sensibiliza você somente é as coisas que vêm do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Não toque em você. Você pode ver quem for, falar o que for, fazer o que for.
construir o que for, não te toca. Você quer Jesus. Você pode não ter nada, mas você sabe que você tem tudo que é Jesus. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É bom quando a gente pensa isso. Jesus não precisava vir na cruz. Nada daquilo ali que ele fez, ele precisava. Por favor, entenda. Não foi por obrigação que ele fez aquilo. Por isso que não é por obrigação que temos que servir a ele. Tem que ser por amor. Da mesma maneira que ele foi na cruz por amor a mim e a você, da mesma maneira, nós temos que abdicar, renunciar, rejeitar as obras das trevas, do mundo, do pecado, da carne, por amor a Jesus, não por obrigação. Não podemos servir a Jesus por obrigação. Se for assim, por obrigação, não servimos. É tudo uma falsificação. Servir a Jesus é quando o amamos sobre tudo e sobre todos e sabemos que é um privilégio imerecido ter a presença dele dentro de nós eternamente. Não merecemos isso, não temos mérito algum para isso, mas o amor dele nos alcançou eternamente. Que o Espírito Santo de Deus, debaixo do sangue de Jesus, possa encontrar corações ávidos pela presença de Deus. Corações sinceros, puros, limpos, sem maldade, sem malícia, sem dolo, sem dissimulação, sem engano, sem farsa. Verdadeiramente. Que desejem ardentemente estarem crucificados com Cristo eternamente, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Entenda uma coisa: estar crucificado com Cristo não é deixar de passar as lutas nesse mundo. É você, independente de tantas lutas, é você ter a certeza que você tem a salvação dentro de você e que Deus, ele coloca tudo no seu devido lugar, porque Deus é todo poderoso. Eu sou que sou. Esta é a mensagem que o Espírito da verdade tem para mim e para você e para todos aqueles que já são crucificados com Cristo e aqueles que desejam ser. E eles vão conseguir, porque Deus, ele conhece a intenção de cada coração e ele responde à intenção de cada coração, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.